Novamente, então, boa noite a todos. Nós vamos começar aqui hoje uma conversa que vai levar duas quintas-feiras, né? Eu costumo geralmente falar demais desse tema porque ele me é muito caro, então é fácil ficar falando dele e eu perder noção do tempo. Se eu estiver me delongando, Paula, você me chama e abre o microfone e me interrompe, tá bom? Não deixa eu passar muito, não. Se eu atropelar o tempo hoje, a gente deixa para fazer uma discussão mais elaborada, com as dúvidas e comentários de vocês, no final do próximo módulo. Porque aí eu completo esse ciclo hoje e eu deixo mais tempo no próximo, tá bom? Mas eu queria muito ouvir de vocês as experiências e trocar algumas ideias com base naquilo que vocês vão ver no módulo de hoje e no módulo da próxima semana, ou daqui a 2 semanas, né? Eu escolhi esse título aqui, ó, 9 imagens para uma boa interação entre ciência e fé cristã. E tem várias coisas embutidas nesse título, né? Primeira coisa, eu estou supondo que existe uma interação possível entre fé cristã e ciência. Já é um bom ponto de partida. Segundo, é entender que existe uma boa interação. É possível ter uma boa interação entre fé e ciência. E que também é possível ter uma interação que não é boa, que é ruim, mal feita. E aí eu quero tentar sintetizar em 9 figuras, 9 ilustrações, o que eu acho mais importante para uma interação boa ou sadia entre fé cristã e ciência. Ok? Pensando nas aplicações de vocês como pastores e tutores de jovens e adolescentes, seria uma introdução a uma interação entre fé e ciência, ou, em outras palavras, o que eu acho que todo crente deveria saber para interagir bem fé e ciência, ou o que toda igreja deveria conhecer na interação entre fé e ciência, ou o que os seus jovens e seus adolescentes minimamente deveriam saber da interação entre fé e ciência. Tá bom? Então hoje eu focarei nos pontos mais importantes através de 9 imagens. E como eu disse, é uma área que eu tenho atuado mais recentemente por estar aí na interface da minha carreira profissional na Universidade de São Paulo e também por conta do meu ministério na igreja e na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então fica aí no meio do caminho. Eu trago um pouco de bagagem de quem leciona na área de tecnologia, mas também de quem tem lecionado e pastoreado na área da comunidade da fé. Okay? Um outro título possível, e já explorando uma das imagens aqui, seria esse, ó, Ciência e Fé Cristã, um mergulho em família. O mergulho vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Porque é que eu acho que entrar em fé e ciência é um mergulho nas águas profundas. Mas eu queria partir do pressuposto de que nós estamos em família da fé. E o que eu falo aqui é sobre esse pressuposto. Eu falo considerando que vocês têm pressupostos de fé assim como eu. Então eu não preciso justificar algumas coisas para irmãos na fé. Por que é que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Por que é que Ele também é o Senhor de toda a realidade existente? Por que é que Ele participou da criação como Logos divino? Né? Por que é que Ele é o Senhor de todas as coisas? Eu não preciso te explicar ou justificar. Você crê assim como eu creio. Então, o meu espírito aqui hoje é o melhor de Efésios 4,16. É falar para dentro de casa, para a família da fé, como uma junta do corpo de Cristo, para que o corpo cresça bem ajustado, uma junta ajudando a outra. Então, eu me coloco aqui na função de uma junta tentando contribuir para o crescimento da parte do corpo de Cristo, onde vocês também contribuem com os dons e com a vocação que o Senhor vos deu. Bom? Bom, deixa eu começar com algumas estatísticas. Talvez você já conheça esse estudo. Se não conhece, eu recomendo que procure. O Barna Group é um grupo de pesquisa, né, como se fosse o Ibope cristão. Ele é baseado nos Estados Unidos e ele levantou recentemente num estudo muito bem feito a seguinte estatística. 3 em cada 5 jovens criados na igreja, na adolescência ou na juventude, abandonam a igreja e alguns abandonam a fé na transição para a vida universitária, né? Aí nos 15 aos 19, 20 anos de idade. É uma estatística muito assustadora, 3 em 5. Se você considerar que esse é o contexto dos Estados Unidos, não está muito distante da igreja ocidental como um todo. Não é muito diferente do nosso contexto brasileiro, não. Né? Já que a mente do jovem atual ela é muito globalizada e ela mama muito nesse contexto também de mídia, de cultura americana. Então não é de se espantar se você tentar até pensar nas pessoas
da sua mocidade, da sua época, quantos ainda estão contigo na igreja, ou pensar na própria estatística dos jovens que você pastoreia, que você tutora, quantos tendem, né, ou demonstram esse abandono. Esse estudo está detalhadamente publicado nesse livro que foi traduzido já para português, chama-se Geração Perdida, porque os jovens estão abandonando a igreja e repensando a fé. E eu acho que ele é material fundamental para quem ministra para jovens e adolescentes, porque ele dá uma visão muito interessante, não só da mente do jovem atual, mas do hiato que existe de compreensão da mente do jovem atual com a mente da geração passada. Então vale muito a pena estudar esse material. Eu dei uma palestra, na verdade 4 palestras sobre esse livro, uma série, depois eu posso passar o link para a Paula se vocês quiserem seguir, mas é uma série de 4 estudos que eu ministrei lá para a minha igreja sobre esse estudo em si, né? Hoje eu não vou focar nele, mas eu deixo aqui como recomendação, mas eu preciso de uma informação dele que é o meu ponto de partida. Como é que esse estudo foi feito? Esse pessoal entrevistou cerca de 1.300 jovens, pais, pastores, adolescentes, uma moçada grande da igreja, entre 2007 e 2011, para tentar descobrir por que é que os jovens deixam a igreja. Qual que é a justificativa que eles apresentam. E claro que eles não fazem uma pergunta assim, por que você deixou a igreja? E aí ele dá a resposta. É um questionário mais bem elaborado, que tenta sondar aí a opinião da mente coletiva, né? Entrevistando as pessoas. Mas olha que interessante, as 6 razões que apareceram nesse questionário como as principais razões pelas quais os jovens abandonam a igreja são essas 6 aí, ó. Argumentos de que a igreja é superprotetora, de que a experiência de fé deles era superficial, de que a sexualidade era um tema mal abordado naquela igreja, tinham problemas com a exclusividade do cristianismo, entendiam que a igreja é um ambiente hostil com os que têm dúvidas e, olha aí, para eles argumentavam que a igreja era inimiga da ciência. Então, das 6 justificativas, você não precisa concordar com nenhuma delas, né? Você pode até falar, puxa, mas quem não... Se ele tem problema com a exclusividade do cristianismo, então nem crente ele era mesmo, porque o cristianismo é de fato uma fé exclusiva. Jesus é o único dono do nosso coração e ele não deixa espaço para mais ninguém. Ele pede exclusividade. Mas mesmo que você não concorde com as afirmações, é interessante porque elas identificam as justificativas da geração atual. E levanta para a gente um alerta. Lógico, na minha área me interessa focar na última, na justificativa de que a igreja é inimiga da ciência, mas talvez você pode encontrar suporte para trabalhar as outras 5. Mas o meu objetivo hoje é constatando que muitos jovens têm um problema, ou pelo menos justificam um problema na interação entre ciência e a sua igreja, precisamos então trabalhar para construir uma boa interação entre fé e ciência, para que essa última opção seja pelo menos abandonada, seja como justificativa legítima ou como uma muleta, uma desculpa por parte dos que abandonam a igreja. Ok? Então, quero focar nessa última hoje. E aí a minha opinião e a minha experiência é que, em primeiro lugar, a igreja, de forma geral, trata muito pouco da interação entre fé e ciência. Ela não trata adequadamente, da maneira como deveria, para uma mente, para uma geração que é muito imersa no contexto científico. Nós mandamos os nossos filhos agora todos para a escola, todos chegam até o ensino médio, a grande maioria da nossa geração vai para a universidade. Eles estão expostos à informação científica, tecnológica, muito mais do que a geração anterior. É uma geração muito cientificizada, se é que a gente pode usar esse termo. Então a igreja não trata desse assunto na quantidade que deveria, assim como, por exemplo, não trata da sexualidade da maneira como deveria. Mas para mim a minha crítica não está só na quantidade, não. Eu acho que quando a igreja tenta tratar da fé, da interação entre fé e ciência, ela tem errado o alvo. Ela trata de maneira equivocada. E esse é o meu primeiro ponto. Eu quero mostrar para vocês hoje onde é que a igreja erra, achando que está tratando da interação entre fé e ciência e não está preparando para o longo prazo, né, para a maturidade, uma base sólida, provocando então um solapamento dessa base para quando os problemas chegarem tudo se desmoronar.
Então eu acho que tem algo errado e o alvo está errado. Então pensa um pouquinho você não é um adolescente mais, né? Tem lembranças da tua igreja, da tua época de mocidade, assim como eu. Tenta lembrar qual foi a sua experiência na sua igreja, na sua mocidade, quando você viu o tema de fé e ciência. Quando você lembrava teve alguma palestra, alguma programação, algum sermão lá no púlpito, algum evento, algum debate, teve alguma coisa onde fé e ciência participaram ou foram protagonistas na tua mocidade? Se nunca teve, já é sinal de que o assunto nunca foi tratado e preparado. Quando teve, qual que era a forma que ele tomava? Era a forma de um duelo, de um debate? Na maioria das igrejas, quando o assunto fé e ciência vem para uma programação, vem na forma de um debate. Vem na forma de um contra o outro. Do tipo, eu armo o palco para que fé e ciência se degladiem para ver quem vence. E aí é óbvio, se a experiência é feita dentro da igreja, você vai armar o palco para que a fé ganhe da ciência. Se a experiência é feita lá na universidade secular, você arma o palco para que a ciência ganhe da fé. Né? Então isso é comum, você vê às vezes um debate na igreja, onde você traz o pastorzão consagrado lá do seminário, muito articulado, e convida o aluno de biologia, lá do primeiro ano da faculdade, para vir debater, para vir confrontar, para ver quem ganha nos argumentos. Mesma coisa na universidade pública. Você coloca lá o professor catedrático super renomado e traz o seminarista ou um pastor que não tem preparo para debater, para que ele seja malhado em praça pública, e aí você evidencia o ponto de partida. É simples assim. Ninguém vai para um debate com a cabeça tão aberta a ponto de mudar de lado. Você vai para um debate já torcendo pelo seu lado. Então, essa maneira que a gente tem sempre experimentado, fé cristã e ciência se degladiando, não constrói uma base sólida. Ela tem sido uma maneira muito prejudicial para a gente abordar o tema. E eu arrisco a dizer que é melhor não trazer fé e ciência nesse formato do que tentar trazer discussão para a cabeça dos nossos jovens e adolescentes. Repare se na tua mocidade, na tua experiência ou nas programações que você promove hoje para a tua juventude, se você permite algum tipo de diálogo construtivo ou se você força o formato ser um duelo, um debate. Um debate pressupõe visões antagônicas, visões competidoras. E isso a gente precisa avaliar se é uma possibilidade ou até uma realidade da interação dos dois campos. Então, primeiro alerta aí. Não ignore que pode ter um possível problema na sua igreja. Veja se isso não está acontecendo na tua igreja, com os teus jovens, com os teus filhos e netos, com a experiência da geração atual. E funciona mais ou menos assim na prática. Essa aqui é a Mariazinha, cresceu na igreja, educada na escola dominical, e aí ela decidiu que queria seguir carreira de bióloga, vai estudar biologia. Teve gente na igreja dela que falou, não, Mariazinha, mas justamente biologia não vai mexer com essas coisas não. Mas ela é crente fiel, iluminada pelo Espírito. E ela começa a ter contato com esse mundo da biologia, e é natural que surjam questões, dúvidas genuínas na cabeça dela. É natural. O Joãozinho a mesma coisa. Só que o Joãozinho foi estudar cosmologia ou astronomia. Começou a estudar as estrelas, galáxias. E aí, garoto fiel, está na igreja todo domingo, aprendendo as escrituras. Também começou a questionar, a ter dúvidas sinceras. Espera aí, como é que esses campos se relacionam, sendo que eu estou na minha igreja, vendo coisas que são possivelmente contraditórias? E está aí o pastor do Joãozinho e da Maria. Homem santo, servo fiel, bem preparado, bom no seminário, bom de púlpito, pastorzaço, prega a palavra sem dúvida nenhuma. Só que ele não tem tempo e nem preparo para estudar biologia, nem astronomia, nem cosmologia, nem muito mais coisa além do que aquilo que ele se preparou na sua carreira. Provavelmente ele até escolheu uma carreira na área de
teologia porque ele gosta mais das humanidades, de linguística, de história e não das ciências nerds, né? Ele tem vocação mais para outra linha. E aí, lá no domingo, na escola dominical, o Joãozinho levanta a mão. Fala, pastor, e aquele assunto ali? E tal coisa? E aquela pergunta? E faz aquela pergunta que o pastor não queria nem ouvir. Aí, o pastor entra em parafuso. Geralmente ele tem 3 reações, 3 saídas. Primeira delas, ou ele inventa uma resposta, né? Lacra o assunto do tipo, não, Joãozinho, isso aí já está resolvido. Isso aí já está resolvido. Olha aqui, eu já aprendi lá no seminário, eu tive uma aula de fé e ciência no seminário, e eu já tenho a resposta. Está aqui, ó. A resposta é essa. Joãozinho fala, mas pastor, isso não faz sentido. Ele falou, não. Faz sentido sim. Está aqui, ó. É a famosa carteirada, né? A resposta é essa. E lacra o assunto. Não resolve, não responde, mas encerra a questão. A segunda possibilidade é ele falar para o Joãozinho assim, Joãozinho, isso aí, meu caro, não é uma pergunta justa. Isso aí é a fraqueza da sua fé. Você não está confiando em Jesus o suficiente para ter esse tipo de dúvida. Você vai deixar essas dúvidas aparecerem na sua cabeça agora? Isso é falta de fé. Desqualificando a pergunta dele e colocando a culpa numa fraqueza espiritual. A terceira possibilidade, que eu acho que é a mais justa, é o pastor falar o seguinte, Joãozinho, cara, nessa área aí, eu não tenho condições de responder não. Nós vamos precisar buscar ajuda. Nós precisaremos de ajuda de alguém que entenda desse assunto melhor do que eu e do que você. Simplesmente porque eu não tenho preparo para te responder essas perguntas que você tem descoberto, certamente porque está entrando mais a fundo no campo da ciência. Não é pergunta de leigo normal, é pergunta de aluno universitário que está entrando no campo científico. Ora, essa é uma resposta justa e eu acho que é a melhor das respostas. Então, os nossos e talvez você seja o pastor aí nesse caso. Você precisa mostrar para a sua juventude que muitas das questões genuínas deles nós precisaremos de ajuda para responder. Então a pergunta é essa: você precisa de ajuda? Como é que eu posso te ajudar hoje por me localizar nessa interface, talvez entre o Joãozinho e o pastor? Alguém que tem algum conhecimento um pouco mais profundo da área científica do que a média dos pastores em geral e tem um conhecimento um pouco mais profundo da teologia do que a média dos cientistas em geral. É alguém que está ali no meio do caminho, né? E aí talvez essa pessoa seja necessária para ajudar. Então vamos lá? Na aula de hoje eu quero desenvolver com você 9 imagens. As 9 imagens do dia são essas daqui, ó. Um iceberg, uma isca de peixe e um mergulho gelado. Depois, na segunda linha, uma chaleira fervendo, sombras numa tela e engrenagens de uma máquina. Depois, 2 livros, os andares de uma casa e uma mesa da cozinha. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com essas figurinhas para você entender o que eu quero dizer com cada uma delas. Mas hoje nós vamos percorrer essas 9 imagens. Todas elas buscando ajudar a responder perguntas profundas e nos indicando onde é que está, onde é que habita a verdadeira interação entre fé e ciência. Então vamos lá na primeira parte, as 3 figuras da linha de cima. Vamos começar com o iceberg. O que eu quero destacar aqui é que quando o assunto é a interação entre fé e ciência, é um assunto que existe e que ele chama mais do que apenas polêmicas. Um iceberg, como vocês devem lembrar, é um objeto flutuante, aí, gelo que flutua na água, e ele tem uma porçãozinha pequena, 30% dele só a gente enxerga fora d'água, 70% está debaixo d'água. Certo? Ora, interação entre fé e ciência é mais ou menos como um iceberg. Nós sempre seremos atraídos pelos pontos polêmicos. A gente só vê aquilo que está na superfície. A gente olha fé e ciência, a gente enxerga a superfície. A gente vê o que está fora d'água. A gente só vê as polêmicas. E quando a gente só trata das polêmicas, a gente esquece que existe muito mais coisa profunda e volumosa debaixo d'água. A gente não pode ficar na superfície do iceberg. Isso não é
não sintetiza uma interação entre fé e ciência de maneira completa e nem saudável. Porque ninguém habita só nas polêmicas. E eu sei justamente quais são as polêmicas da nossa geração. Aquelas dúvidas que sempre aparecem. Você já deve ter ouvido falar inúmeras perguntas dos seus jovens sobre cosmologia, sobre Big Bang, sobre a origem do universo. E também sobre origem biológica, sobre teoria da evolução. Isso é o que está fora d'água. Isso é aquilo que aparece na interação entre fé e ciência. Esses são os pontos polêmicos. Lógico que eles são interessantes e geram perguntas genuínas, mas eles não são toda a interação entre fé e ciência. E se a gente ficar insistindo apenas nesses tópicos, achando que por resolver pequenas questões deles a gente deu uma boa base ou resolveu questões importantes da interação entre fé e ciência, a gente está alimentando a nossa geração de polêmicas. Então, minha primeira analogia aqui é para mostrar que existe mais debaixo d'água. Existe algo mais profundo do que só as polêmicas da superfície. E, na minha opinião, o que está lá embaixo é muito mais importante do que as polêmicas da superfície. É o que de fato sustenta uma boa interação entre fé e ciência. Portanto, vem aqui a minha segunda ilustração. Nós precisamos de boas iscas. E as polêmicas que estão fora d'água servem de boas iscas, porque elas geram as primeiras perguntas, as mais cabeludas, as mais difíceis, as mais interessantes. Só que elas são apenas iscas. Você tem que usar essas boas perguntas genuínas dos jovens para levá-los para baixo. Use a polêmica como isca, mas não pare na isca. Fisga o peixe e leve ele para baixo. Aponta para ele que não é só porque ele encontra uma contradição aparente entre biologia e teologia no campo da teoria da evolução que ele vai ter uma crise de fé. Não, mostra para ele que tem coisa mais profunda lá embaixo do iceberg. Para isso a gente precisa conhecer o que é que está debaixo do iceberg. A gente precisa ter carta na manga para sair da superfície e descer para baixo d'água. Então aí vem o movimento da isca do peixe. Fisgue, mas leve para baixo. E levar para baixo aponta para as perguntas corretas. Levar as pessoas para baixo ajuda as pessoas a fazerem as perguntas corretas e apropriadas. Não só aquelas que satisfazem polêmicas, mas aquelas que constroem conhecimento. Então, olha só, aponte para baixo e ajude-o, né, tanto o pastor quanto o Joãozinho, a fazer as perguntas corretas. Às vezes a pergunta que o Joãozinho faz lá na escola dominical nem é uma pergunta correta. Ela não faz sentido, porque ele ainda não entendeu, né, como é que os campos interagem. E o pastor também precisa entender as perguntas corretamente. Se você tentar responder uma pergunta errada, você responde bobagem. Precisamos entender as perguntas corretamente. E também avaliar as respostas corretamente. Talvez a pessoa do meio seja fundamental para traduzir. Quando o Joãozinho tiver uma dúvida, a pessoa do meio fala assim: Joãozinho, é isso aqui que você quer saber? Ou de fato o problema, a dúvida que você tem é essa? Muitas vezes Joãozinho não sabe nem elaborar a dúvida que ele tem nesse campo, por de tanta curiosidade. E o pastor a mesma coisa. Pastor, a sua resposta é essa? Ou ela é satisfatória? Ou existem outros pontos a serem elaborados aqui? Então é um caminho de duas mãos. Ok? Então essa aqui seria a minha analogia. Primeiro, as três imagens, hein? É um iceberg, não podemos habitar nas polêmicas. Segundo, precisamos fisgar os peixes na superfície. E terceiro, é um mergulho nas águas frias. Tem que levar para baixo. Não é só fisgar na superfície e tirar da água. Ao contrário, fisga para puxar para baixo, porque o que interessa está lá embaixo. E o que é que está lá embaixo é o que a gente vai ver agora a partir da segunda parte. Todo mundo, cristão ou não, precisa saber que existem limites para as autoridades, tanto da fé quanto da ciência. Lógico, fé eu estou chamando aqui do corpo de conhecimento associado à nossa fé, tá? Eu não estou chamando aqui de fé a essência daquilo que você crê, que é o que vem na nossa conversão, não é isso não. Quando eu digo fé cristã,
é a maneira racional de você articular a sua fé. Portanto, é a nossa carreira da fé, ou desenvolvimento da fé. Tá bom? E existem limites para os dois campos. E a gente precisa entender os limites. E esse é um dos pontos que está debaixo da superfície da água. Vocês já viram essa camiseta aqui, ó? É uma camiseta que diz assim, disse Deus, né? Tá em inglês, God said, disse Deus. Aí tem 4 equações, quem não é da área de física aí não vai entender nada. E no final está escrito assim, e houve luz. Essa camiseta, ela está dizendo assim, disse Deus, e aí aparecem as equações de equilíbrio do campo eletromagnético, que são as famosas equações de Maxwell, que nos explicam como é que um campo eletromagnético emite luz. Qual que é a origem da luz? E aí no final, e disse Deus. Ora, essa camiseta eu já vi ela sendo defendida ou utilizada por um ateu, naturalista, querendo dizer assim, Deus está excluído da jogada, não preciso mais dessa explicação religiosa. Agora eu já sei como é que a luz se origina. Disse Deus e houve luz é uma bobagem. Olha aqui a explicação, as equações de Maxwell nos entregam. Mas eu também já vi essa camiseta sendo defendida por um cristão, que diz assim, ora, disse Deus e houve luz, nada mais é do que uma outra expressão das equações de Maxwell, de forma poética e teológica, daquilo que acontece no mundo físico e é explicado pelas equações de Maxwell. Então, quando Deus disse e houve luz, nada mais é do que a estruturação física da realidade para que luz exista, que é explicado pelas equações de Maxwell. Portanto, eu posso usar essa camiseta. Entenderam a diferença? Lógico, será que o fato de nós descobrirmos uma verdade científica, que são as equações de Maxwell, tem capacidade ou condição de excluir Deus da jogada ou excluir, deletar uma verdade teológica? Será que tem um limite de autoridade entre os dois campos? Será que a ciência tem autoridade para negar aquilo que a Bíblia disse, nesse caso, por exemplo, ou a Escritura teria que dizer assim, não foi, equações de Maxwell não servem para nada, porque a luz agiu assim e criou assim, equações de Maxwell não explica nada. Será que eu tenho condições de trabalhar fora dos limites de cada campo? Então vamos recapitular aqui. Primeira coisa, quando você for falar com o seu adolescente lá, vamos definir alguns termos importantes. O que é ciência? Né? O que é fazer ciência? Ora, fazer ciência é o empreendimento que os homens fazem para entender como é que o mundo natural funciona. Isso é fazer ciência. É um empreendimento humano. Deus não faz ciência. Deus é o criador de todas as coisas. Ele não precisa descobrir como o mundo natural funciona. Fazer ciência é algo que nós, homens, fazemos. Descobrir como é que o mundo que ele criou funciona. Agora, a ciência só funciona no mundo natural, só na criação natural de Deus. Ela não tem condições de nos falar nada sobre o mundo sobrenatural. Ok? O método científico não funciona fora do mundo natural. Você não tem como, por exemplo, experimentar com a sua fé, experimentar com a oração, experimentar com um milagre. Não tem. Isso está fora dos limites da ciência. Ela não tem nada o que dizer nesse campo. Portanto, a ciência, por exemplo, não tem como provar nem negar a existência de Deus. Não é por mais investigação que você vai negar o sobrenatural. É impossível, está fora do seu domínio. Agora, será que a ciência pode explicar tudo? Tudo de tudo, né? Explicar todas as coisas de todos os assuntos? Pode a ciência explicar tudo de tudo? Tem muita gente no mundo que crê que sim, que a ciência é capaz de dar verdades para todas as áreas da vida ou da realidade. Eu creio que não, eu creio que a ciência só pode dar explicações no domínio onde ela executa, onde ela se define. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse senhor simpático chama John Polkinghorne. Ele é um físico e também pastor, já faleceu há poucos anos atrás, da igreja anglicana, lá na Inglaterra. Professor de Cambridge,
e um cientista brilhante que trabalhou na descoberta dos quarks, né, daquelas partículas subatômicas. E ele tem uma anedota que é muito interessante, principalmente para o inglês, né? Ele olha para uma chaleira no fogo e faz a seguinte pergunta: por que a chaleira está fervendo? Me explica, por que é que a chaleira está fervendo? Ora, você vai explicar da seguinte forma: ora, John, a chaleira está fervendo porque existe uma fonte de calor embaixo, o gás está sendo queimado, né, um processo de oxidação do gás, e isso libera calor na chama do fogo, que aquece o metal da panela, que por radiação ou condução atravessa para a água, que transfere calor para a água, que agita as moléculas, e aí a água entra em ebulição. E é por isso que a chaleira está fervendo. Está errada a explicação? Não, está correta. É uma explicação termodinâmica, que explica a física da fervura da água. Por que é que a água está fervendo? Por causa disso. Acabei de te dar uma explicação verdadeira e científica. Ok? Agora, e se eu perguntar assim, por que é que a chaleira está fervendo? E o John responder, ora, porque eu quero tomar um chá. Está errada a resposta dele? Não, também está correta. A chaleira está fervendo porque eu tenho a intenção de tomar um chá. A ciência nunca vai conseguir investigar o campo das intenções, dos motivos, dos propósitos. Isso está fora do seu domínio. E as duas respostas são igualmente verdadeiras, e uma não exclui a outra. Seja porque a chaleira está fervendo, porque eu quero tomar um chá, mas ela também está fervendo por conta de um efeito termodinâmico. Eu não preciso que uma resposta exclua a outra. Na verdade, o John Polkinghorne vai dizer assim, eu não tenho que escolher entre as respostas para essa questão. Na verdade, para entender o misterioso evento da chaleira que ferve, eu preciso de ambas as respostas para me dizer o que é que está acontecendo. E aí, generalizando, eu preciso das respostas da ciência e da religião para entender o rico e complexo mundo em que nós vivemos. Eu preciso entender como as coisas funcionam, mas também entender o porquê das coisas funcionarem, o propósito. E uma informação vem de um campo, outra vem de outro. Portanto, são campos não excludentes, ambos capazes de dizerem verdades, né? Verdades verdadeiras, cada um da sua perspectiva. Daí, você pode trabalhar com esse aspecto aqui, ó. Existe muita coisa desconhecida. E à medida que a gente vai fazendo ciência, conhecendo o mundo natural, nós vamos conhecendo mais e melhor o funcionamento do mundo natural. A ciência tem boas ferramentas para isso. Mas tem coisas incognoscíveis, ou seja, que não podem ser conhecidas pela ciência, por melhores que sejam as suas ferramentas. Tem coisas que estão fora do domínio da ciência. Ela não pode ir além dos seus limites. E há verdades que a ciência jamais poderá alcançar. Não porque ela é fraca, porque ela ainda não evoluiu. Não, simplesmente porque está fora do domínio dela. O cristão precisa saber disso, mas o ateu também precisa saber dessas verdades. E saber dos limites de cada campo. Ora, agora vamos fazer uma comparação aqui, juntando então a nossa investigação do mundo natural e do mundo espiritual. Porque a fé, o campo da fé, o campo pístico, também nos revela verdades da realidade. Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor de toda a realidade pela fé, porque eu fui convencido de maneira sobrenatural. E se isso é verdade, não chegou até mim por conta de verdade científica. Chegou até mim por conta de verdade sobrenatural. Mas a perspectiva religiosa também tem os seus limites. Tem coisas que a nossa experiência de fé não pode explicar. Por exemplo, como é que uma água entra em fervura? Não é por ter mais ou menos fé, ou ser mais maduro ou menos maduro na fé, que eu vou explicar por que é que a água ferve de maneira científica. Entenderam a ideia? Davi não sabia explicar por que a água ferve, ele não tinha conhecimento termodinâmico na época. E tinha muita fé.
Então, tem limites. Não é que você, se você for uma pessoa super espiritualizada, você passa a ter conhecimento de um guru sobre todas as áreas da vida, inclusive a área científica, o funcionamento do mundo natural. São campos diferentes, porém complementares. E há verdades que a fé não pode acessar. Pode procurar na Bíblia onde você quiser. Você não vai achar explicação na Bíblia revelada de que a água é H2O. Não vai e nunca encontrará. E não tem nada de errado nisso. São verdades que vêm de campos diferentes. Então, para terminar essa parte, por que é que nós devemos reconhecer então o conhecimento que vem da ciência? Ou seja, o que a ciência nos explica do mundo natural. Por que é que a gente deve reconhecer isso como verdadeiro? Ora, porque é conhecimento verdadeiro de Deus para nós. Afinal de contas, ele é o autor de toda a criação. E quando a gente descobre alguma coisa verdadeira da criação dele, nós estamos tomando, adquirindo conhecimento que tem origem no próprio Criador. A ferramenta para se adquirir esse conhecimento é a ferramenta científica, ou o método científico. E é uma questão de entender limites e autoridades. A ciência não é dona de todas as verdades. Ela é limitada no que ela pode dizer. Ela se limita ao mundo natural. Mas, olha aí, crente, ela tem autoridade quando ela revela verdades de Deus no mundo natural. E não é a sua interpretação da Bíblia que vai ter capacidade de desbancar uma informação científica confirmada pelo método científico quando essa informação está no domínio da ciência. Entenderam a ideia? Quando você, por exemplo, aprende por investigação do mundo científico, do mundo natural, que existe um ciclo do vapor da água, que o sol aquece a água, ela sobe como vapor, se condensa e vira as nuvens do céu e de lá precipita na forma de chuva. Isso qualquer criança hoje de terceira série entende o ciclo da chuva, porque a ciência nos contou e descobriu como as coisas funcionam. E aí você lê lá na Bíblia algo do tipo que existe um firmamento onde está cravejado de estrelas e que Deus abre as comportas do céu para cair água. Ora, se você levar a leitura da Bíblia a literalidade do texto, você vai achar que tem que existir algum tipo de porta no céu para cair chuva. Mas não existe, a gente mostrou pela ciência que não existe. Nesse assunto de ciclo da água, quem é que tem autoridade? Não é a Escritura. Isso nos faz, então, ler o texto da Escritura de forma adaptada ou acomodada à poesia da época. Mesmo que naquela época a cosmogonia, ou seja, a forma de enxergar o cosmos daquele povo, entendia que existia alguma coisa dura e rígida no céu com portas. Entenderam a ideia? Isso obriga você, hoje, a aceitar uma verdade científica que está dentro do domínio da ciência. Então, a mesma coisa vai para o outro lado. Se alguém te mostrar, eu te provo aqui que não existe alma. Como que não existe alma? Porque se existe alma, quando você morre, você perde a alma. Então vamos fazer um experimento. Vamos pesar uma pessoa antes dela morrer e pesar o mesmo corpo depois que ele morrer. E se tiver uma diferença de massa, é porque ele perdeu a alma. Olha onde a gente chegou. Você está fazendo um experimento científico para tentar provar alguma coisa que não está no domínio da ciência. Afinal de contas, alma não é algo do mundo natural. Então, de um lado ou do outro, existem reconhecimentos de limite e autoridade. Ufa, deixa eu para mim. Entenderam essa primeira analogia? Então, reconhecer os limites aqui é importante. Vamos falar aqui da minha outra figura, decifrando sombras. O que é que eu quero dizer com isso? Assim como a chaleira nos deu a ideia de que existem perspectivas diferentes que têm capacidade de nos revelar verdades sobre a realidade, eu quero que você abstraia um pouco e pense comigo usando essa ideia de sombras projetadas numa parede. A minha ilustração vai mais ou menos assim, ó. Faz de conta que eu e você somos seres limitados.
que nós só conseguimos enxergar sombras numa parede. A gente não enxerga um mundo colorido, tridimensional. Faz de conta que a gente só enxerga sombras projetadas nessa tela do lado direito. Está aí representada a nossa limitação de compreensão. Okay? Então, eu não estou vendo nada, mas se eu jogar luz aqui, nesse objeto que está atrás da cortina, eu tenho uma imagem dele sendo construída e essa imagem eu consigo enxergar. Você olha para ela e você tira alguma informação dessa imagem, porque eu consigo enxergar a sombra. Então eu vejo que tem orelhinhas, tem um rabinho, parece um animal, né? Eu consigo até pelo desenho, deve ser um animalzinho simpático, é um desenho bonitinho. Eu consigo tirar informações dessa imagem. Agora, isso está ainda diferente, está longe de eu conseguir ter uma noção real e complexa do que é o animal na realidade. Ok? A nossa visão do mundo, da realidade, funciona mais ou menos assim. É como se a realidade fosse um objeto complexo. Esse cubo que eu coloquei aqui no meio. Faz de conta que isso aqui é a realidade. Só que nós nunca conseguimos olhar a realidade como Deus a olha, entendendo todas as coisas. Nós somos limitados na compreensão da realidade. E o que é que a gente faz? No nosso exercício de entender a realidade, a gente joga luz na realidade e olha para as sombras. E aí a gente joga a luz de um lado e vê informação no campo da fé. Aqui a gente usa teologia, a gente usa as escrituras, a gente usa a nossa experiência de fé. E a gente tem informações que nos dão verdades, ainda que numa tela, que nos indicam alguma coisa do campo da fé. Do outro lado, a gente joga a luz e tem uma visão da realidade na tela da projeção científica, através do método natural. E a gente vai entendendo como é que o mundo natural funciona. E desde que o homem é homem, a gente faz os dois exercícios ao mesmo tempo, sempre melhorando a nossa compreensão do mundo espiritual ou da teologia e também da ciência. Agora, tem um erro fundamental nessa imagem. É achar que a realidade são dois entes separados, cada um projetado numa tela. Existe a realidade da fé e a realidade da ciência. Não é isso não. A realidade é uma só, é um ente só. As nossas telas é que são múltiplas, porque a nossa compreensão não dá conta de entender a realidade como um todo e a gente precisa das projeções nas telas. E aí, ao longo das eras, o homem vem fazendo teologia e vem fazendo ciência, e vem fazendo teologia e vem fazendo ciência. E ele faz e joga a luz de um lado, joga a luz do outro, e cada vez mais construindo imagens mais nítidas nas suas telas teológicas e científicas, construindo uma visão melhor da realidade. Ora, quando a gente joga luz na tela da religião ou da fé, a gente consegue construir doutrinas. Deus é um só, em três pessoas. Demoraram séculos, na verdade, para a humanidade chegar a esse conhecimento teológico, que hoje para a gente é a ponto de partida. Mas ele é uma representação do nosso entendimento da realidade muito complexa de Deus. Ninguém entende como é que um Deus só pode ser três pessoas. Esse é inconcebível na nossa cabeça. Mas a gente conseguiu criar uma doutrina da Trindade que é uma representação compreensível para o ser humano de uma projeção numa tela. Da mesma forma, a gente joga a luz no campo da ciência. E a gente vem entendendo como as coisas funcionam cientificamente. No campo da ciência, isso chama-se construir teorias científicas, com T maiúsculo. E à medida que a humanidade vai construindo teorias científicas, vai tomando conhecimento de como é que o mundo funciona. Entenderam a ideia? Então você joga a luz de um lado, joga a luz do outro. São visões complementares da mesma realidade. Às vezes o que a gente vê numa tela vai ser diferente do que a gente vê na outra. E isso não significa que a realidade está estragada, não. Significa que a nossa compreensão limitada nos dá visões distintas de algo mais complexo que a gente pode entender. Ok? E como é que a gente resolve? Como é que a gente vive com esse impasse, sabendo que às vezes as nossas telas vão mostrar informações em desenvolvimento,
porque ao longo do tempo as nossas telas vão ficando cada vez mais nítidas, mas justamente por isso a gente sabe que elas não são perfeitas, a gente sabe que a realidade é mais complexa, né? E às vezes as nossas telas mostram coisas aparentemente contraditórias. Como é que a gente vive desse modo? Isso aqui seria suficiente, então, para um jovem abandonar a fé, abandonar a igreja, ou escolher verdade só de uma das telas? Não, eu só vejo verdades na tela da ciência. Eu não reconheço a outra tela. Por quê? Porque a informação científica, na minha compreensão, está contradizendo a opinião religiosa. Precisamos entender, isso aqui é profundo, isso está na base do iceberg. Como é que você trabalha com esse assunto com a sua juventude, com seus adolescentes? Você trabalha dentro do arco histórico que só é enxergado pela visão de mundo cristã. A cosmovisão cristã enxerga toda a história da criação, né, da humanidade inclusa, toda a história do cosmos em 4 atos. O mundo foi criado, o mundo caiu, o mundo está num processo de redenção até que um dia será consumada e o mundo será plenamente restaurado. Esse é o arco histórico de toda a revelação de Deus. Agora, como é que isso nos ajuda a ter uma boa visão da ciência? Onde é que ela entra aí? Entra aqui, ó. Vamos começar lá na criação. Lá na criação, lá no Éden, Deus pegou a humanidade e disse assim para eles antes do pecado: vocês terão que desenvolver 3 mandatos. Eu dou para vocês 3 ordenanças, que são os 3 relacionamentos da criação. Deus fala assim: no mandato espiritual, vocês têm que se relacionar comigo. É um relacionamento vertical. No mandato social, vocês têm que relacionar uns com os outros. É o nosso relacionamento horizontal. Mas existe um terceiro mandato, que é o mandato cultural, onde Deus diz assim: vocês têm que se relacionar com o mundo criado, com a natureza, com a criação. E todo ser humano precisa executar os 3 mandatos. Ele não consegue suprimir nenhum deles. Ou ele executa bem, ou ele executa mal. Ou ele vai se rebelar contra Deus, ou ele vai adorar a Deus. Ou ele vai se rebelar contra o próximo, ou ele vai cooperar com o próximo. Ou ele vai usufruir e zelar pelo mundo criado, ou ele vai destruir o mundo criado. A direção pode mudar, mas ele não consegue apagar o mandato. E no fundo, os mandatos da criação definem quem nós somos. Nós somos seres humanos porque nós obedecemos às ordenanças do nosso Criador. E encontrar satisfação como ser humano, né, o que diz lá no primeira pergunta do catecismo, gozar a Deus para sempre, é justamente fazer essa engrenagem funcionar direito. Quando ela funciona direitinho, nós temos grande satisfação, glorificamos a Deus e gozamos da criação dele. Agora, o que é que aconteceu na história? Lá na criação, tudo funcionava direitinho, a engrenagem girava bem. Aí veio... desculpa, não veio ainda não. Onde é que está o mandato cultural lá na criação? Está aqui na ordenança de Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, né? Exerçam o seu domínio sobre a terra. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha aí, cuidar e guardar. Gente, fazer ciência está dentro do mandato cultural. Conhecer como é que o mundo funciona, dominá-lo, explorá-lo, cuidar e cultivar o cosmos faz parte do mandato cultural para toda a humanidade. Justamente daí que vem o nome cultural, de cultivo, de transformação para o bem. Então, primeiro, fazer ciência está dentro do mandato cultural. Segundo, está antes da queda, lá na criação do mundo, quando as coisas eram perfeitas. O homem foi feito para fazer ciência. O homem foi feito para descobrir como é que o mundo natural funciona. É mandato de Deus, o homem tem prazer quando faz isso.
E outra, é um empreendimento que só o homem faz. Os cães não descobrem como é que o mundo natural funciona. Eles, por instinto, entendem como é que o seu ciclo de vida funciona, que se ele matar, ele come, se ele tiver sede, ele bebe água. Mas ele não entende o funcionamento do mundo natural. Só os seres humanos. Isso é representativo da imagem de Deus em nós. Agora, tudo funcionava bem lá no Éden, antes da queda, tudo funcionava direitinho, até que, com o pecado, na queda, entrou areia na engrenagem. Então, olha aí, o pecado não veio eliminar os mandatos da criação. O pecado veio estragar a maneira como eles funcionam. O homem hoje continua tendo um mandato espiritual, um social e um cultural. Só que agora a gente faz isso de forma estragada. Você nem sempre vai agradar a Deus. Você nem sempre vai agradar o próximo e nem sempre vai zelar e cuidar da natureza. Os mandatos não foram eliminados, portanto, fazer ciência não foi eliminado ou riscado do mapa. Foi estragado pelo pecado. E o que é que vai acontecer lá na consumação dos tempos? Os mandatos voltam a funcionar perfeitamente. Eles serão restaurados ao que era antes. Entenderam a ideia? Teu adolescente precisa entender isso. Que a maneira como a gente vive hoje é uma resposta aos mandatos de Deus, porém uma resposta estragada pelo pecado. E a maneira como a gente desenvolve ciência e tecnologia hoje é uma maneira estragada pelo pecado, assim como uma areia na engrenagem que precisa ser limpa. E o processo de limpeza já começou. E ele vai ser concluído na restauração de todas as coisas, quando tudo voltar a ser perfeito de novo. Essa é a esperança que o cristão tem. Então olha só, como é que a gente vê isso lá nas Escrituras? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, a criação declara a glória de Deus. Anuncia, proclama aquilo que Deus fez, sem precisar falar nada. Não tem revelação palavreada, escrita, verbal. É uma revelação natural. Ok? Entenderam a segunda parte? Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Então olha lá, uma chaleira de chá, as sombras numa tela e por fim, agora, as engrenagens girando. Para terminar, minha terceira parte, as três últimas que estão faltando lá embaixo, nós já entendemos então que ciência é a coisa que a humanidade faz, que é uma ordenança para o ser humano dentro do mandato cultural. Agora, como é que o cristão então deve encarar o empreendimento científico? Ele deve se envolver com a ciência? Ele deve só contemplar e observar? É digno, é justo uma carreira científica para um jovem da tua igreja? Ele deve ser estimulado a fazer ciência ou não? Então vamos refletir um pouco nessas coisas. Para a gente começar, eu vou trazer aqui a primeira analogia que vem lá da Confissão Belga. A minha sétima figura é a figura de dois livros. Olha o que diz lá na Confissão Belga, que é antiga, 1561. Na verdade, essa ideia dos dois livros é anterior, mas ela foi muito lindamente cristalizada na Confissão Belga. Está falando sobre a maneira como Deus se revela, né? Ou como a gente conhece as coisas dele. Nós o conhecemos por dois meios. Dois. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro. Visto que o mundo, perante nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, assim como expresso em Romanos 1:20. E a segunda forma, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é,
tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Reparem que palavra aí com P maiúsculo é tanto a palavra escriturada quanto a palavra encarnada, né? O próprio Cristo é o Logos, que é a revelação especial. Essa ideia, então, a ideia principal aqui é que Deus revela as suas verdades como que se fossem dois livros de um mesmo autor. E é essa ilustração que eu quero usar aqui. Imagina que existe um autor e ele escreveu dois livros. Que livros são esses? Ora, um livro a gente chama de revelação geral. Outro livro a gente chama de revelação especial. A revelação geral é aquele que a gente lê através do mundo natural, do cosmos. A revelação especial é aquela que a gente lê através da sua palavra, com P maiúsculo, do Logos, tanto nas Escrituras quanto na vida de Jesus. Deus revelou-se através de dois livros. E nós lemos os dois livros. Só que olha que interessante. Tudo que nós fazemos está aqui dentro dessa caixinha verde. É aqui nessa caixinha verde que é a caixa do empreendimento humano, onde os seres humanos operam. Porque nós não conhecemos a mente de Deus, nem os desígnios do seu coração. A gente entende aquilo que Deus revelou e nós interpretamos. Então olha que interessante, dentro da caixa do empreendimento humano, nós lemos os dois livros. Quando a gente lê o livro da revelação geral, é uma interpretação humana e a gente está fazendo ciência. Essa é a ferramenta que a gente usa para entender como é que as verdades de Deus se revelam no funcionamento do mundo natural. Quando a gente lê o livro da revelação especial, a gente está fazendo teologia. São as ferramentas para a gente entender como é que o mundo espiritual funciona, ou qual é a palavra, a mensagem especial de Deus para a nossa salvação. Agora olha que interessante. Dentro do empreendimento humano, que é onde nós operamos, as nossas conclusões às vezes vão discordar. Porque a gente está lendo dois livros e aprendendo a ler esses dois livros. E tanto a ciência quanto a teologia são empreendimentos que evoluem, que melhoram, que avançam com o tempo. O conhecimento científico da humanidade 200 anos atrás era muito menor do que uma criança de 7 anos hoje vai conhecer. Assim como o conhecimento teológico lá da igreja primitiva era menor do que o conhecimento teológico que você tem hoje. Aliás, o que não foi a reforma protestante, senão uma reforma teológica, mostrando que a teologia também se reforma, também evolui, também melhora. Agora, no nível do leitor, aqui embaixo, as coisas às vezes discordam. Mas você pode ficar tranquilo que no nível do autor, lá em cima, as coisas sempre concordam. Se as coisas discordam aqui embaixo, não é porque o autor errou. Não é porque o autor mentiu, porque Deus não mente. Não é porque o autor fez uma pegadinha com você. Não. É porque você não sabe ler direito ainda. Ainda está aprendendo a ler. A humanidade ainda está aprendendo a ler e a humanidade é limitada para ler a realidade como um todo. Olha aí a minha ideia das sombras. Então você pode ficar descansado, mesmo encontrando discordância entre ciência e teologia, que é uma discordância aparente por conta do empreendimento humano, que ainda é limitado e falho. Mas não é culpa de Deus, você não pode achar que as coisas estão erradas lá em cima. Entenderam a ideia? Nossos jovens precisam saber disso, para eles poderem conviver com a evolução da ciência e a evolução da teologia, sabendo que à medida que o tempo vai passando, mais conhecimento apurado a gente vai formando. Mas que lá em cima, no nível do autor, eu posso confiar que Deus é imutável, Ele não mente e Ele revela somente verdades. Então nós somos chamados a fazer investigação da criação e investigação das Escrituras. Nós somos chamados a explorar dos dois lados, fazendo o melhor dentro da caixinha de interpretação humana. Agora aí vem a pegadinha. Qual caminho você acha que tem condições de te levar para um conhecimento pessoal do autor?
Se Deus é o autor e ele se revela pelos dois livros, eu lendo esses dois livros eu tenho que conhecer o autor. Afinal de contas, eu conheço a Deus, eu me relaciono com ele. Como é que eu chego ao conhecimento de Deus como meu Deus? Não a constatação de que ele existe, ao conhecimento de quem ele é. Qual que é o caminho que me leva até lá? Isso é importantíssimo e tem muito crente invertendo as coisas aqui. Olha que interessante. Olha o que a revelação geral consegue nos revelar. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, como nós já lemos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, a natureza proclama as obras de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha que legal. Alguma coisa de Deus eu consigo entender a partir das coisas que ele criou. Que coisa que eu posso compreender de Deus? Que ele é poderoso, que ele é divino. Eu não consigo compreender tudo do ser de Deus a partir da natureza, mas alguma coisa eu consigo. E Romanos 1, 21 para frente vai dizer que quem não percebe isso é culpado, né? Por não conhecer a Deus. Agora, olha a função da revelação especial. Jesus diz assim, ele é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, meus queridos, a revelação especial é aquela que nos traz o Evangelho. Ela é quem revela Cristo. A revelação geral enriquece o nosso conhecimento de Deus e mostra quão poderoso, quão maravilhoso Ele é. Mas um conhecimento pessoal de Deus só vem através da revelação especial do Evangelho. Por que isso, hein? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você chegasse ao conhecimento de Deus por obras do seu empreendimento científico, de conseguir vasculhar o cosmos e descobrir e encontrar Deus, é mérito seu e da sua ciência humana. Isso não pode acontecer. Se você conhece a Deus, é porque ele se revelou a você irresistivelmente como um dom de fé, através de Jesus Cristo, e ele é exclusivo nisso. Ninguém chega a Deus se não for pelo caminho que é Cristo. Entenderam a ideia? Você não pode se gloriar de ter chegado a Cristo com os méritos próprios, muito menos pelos méritos científicos. Então, se existe um caminho que nos leva a Deus, é o caminho da revelação especial. É ela que nos faz conhecer pessoalmente a Deus. Portanto, quando você for pregar a salvação, não adianta fazer evangelismo científico. Não é para você tentar provar por A mais B cientificamente que Deus existe. Não é a verdade científica que vai fazer você conhecer a Deus. Não. A pregação que salva é aquela que é loucura para os que estão se perdendo. A mensagem que salva é a loucura da cruz. É João 3,16. Entenderam a ideia? Quando eu vejo irmãos cristãos querendo mostrar para o mundo ateu lá fora que Deus existe, que Jesus é o Senhor, por quê? Porque a ciência explica, é um tiro no pé. Você está quebrando a exclusividade do Evangelho. Você não pode chegar para o seu adolescente e falar assim, acredita em Deus, olha aqui, ó, eu tenho fatos científicos para provar que Deus é poderoso, grande e Ele é o Senhor de tudo. Não pode. O caminho de volta, sim. Aquele que conhece a Deus vai ler a revelação geral como alguém que já conhece o Criador. Mas ele chegou lá pela mensagem que salva, que é a mensagem da cruz. Isso é muito importante.
Isso me faz agora usar a minha oitava figura, minha oitava imagem, que são os dois andares de uma casa. Então olha lá, nós todos operamos ou funcionamos com dois andares. É como se nós tivéssemos dois andares na nossa cachola, no nosso andar. No andar de baixo, nós temos aqui o nível, o andar da observação. Ok? No andar de cima, lá no sótão, nos quartos, habita o nosso domínio da interpretação. Todo mundo funciona assim. Aqui embaixo, na cozinha, na sala, é onde você toma conhecimento do mundo natural, da realidade, das experiências. É onde a informação entra pela janela, pela porta. Por exemplo, é onde você vê o fato científico. É a caneta que cai, é o fogo que esquenta, é a luz que acende. Isso é um fato constatado do mundo natural em funcionamento. Aqui embaixo operam as ciências naturais, é o domínio da física. Ok? Agora, lá em cima, no andar de cima, é onde você interpreta o mundo natural ou a realidade como um todo. É onde você aplica a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, para interpretar tudo que você adquiriu embaixo. Quando você leva para o quarto, quando você dorme, digere, discute um assunto, você está imprimindo a sua visão de mundo na sua interpretação. É o campo da filosofia, da religião, é o que a gente chama de metafísica. Agora, aqui embaixo, os fatos científicos são os mesmos para todo mundo. O crente e o ateu enxergam os mesmos fatos científicos. O que ele faz de diferente, o que eles fazem de diferente, é como é que eles levam para o andar de cima. Agora, o crente lá em cima, ele já crê que Deus existe. Essa é a sua visão de mundo. Ele já foi convertido, ele já teve fé regeneradora. Ele já acredita que Jesus é Senhor de todas as coisas. O ateu não. O ateu não tem fé. Para ele, Deus não existe. E ele vai interpretar todos os fatos do andar de baixo a partir dessa visão de mundo. Ele não consegue operar de outra forma. Agora, quando existe conversão, você muda a maneira de interpretar as coisas. Você não muda o fato científico aqui embaixo. A vela continua sendo vela, a água continua sendo água. A água continua molhando, a água continua apagando o fogo da vela. E todo mundo, crente ou ateu, tem acesso aos mesmos fatos. A diferença é que lá em cima você os interpreta de maneira diferente. E quando a gente leva algo aqui de baixo para cima, é o que a gente diz que é um salto metafísico. E você pode dar dois saltos metafísicos, ou com fé religiosa, ou sem fé religiosa. Repare, quem dá um salto com fé religiosa vai enxergar propósito, ou teleologia. Quem dá um salto sem fé religiosa vai enxergar não propósito. Não tem propósito em nada, porque não tem um ser criador para ele na sua visão de mundo. Entenderam a ideia? Olha que interessante. Não existe ciência do ímpio e ciência do crente. Não existe. O método científico é o mesmo para todo mundo. E nesse sentido, o método científico ele é neutro em termos de moralidade, do que é certo e o que é errado. Ele é neutro. Quem não é neutro é o cientista. É o andar de cima. Aí ele não é neutro. Ou ele vai pender para um propósito ou para não ter propósito. Ou ele vai reconhecer a ação de Deus ou ele não vai reconhecer a ação de Deus nenhum. Quando a gente lê lá em Hebreus 11:3, diz assim: é pela fé que nós cremos que o universo foi criado por Deus. Não é porque você vê o universo e você então crê que Deus o criou, não. É porque você já tem fé em Deus, que você entende que o universo é obra de Deus. Primeiro vem a sua fé, depois o louvor por constatar que tudo aquilo é obra de Deus. Então você não deve tentar chegar no andar de cima com fato científico achando que um fato prova uma interpretação. Não, contrário. Primeiro a gente pede a Deus e ao Espírito pela conversão da visão de mundo, a conversão do coração. Isso quem faz é o Espírito, pela graça para que ninguém se glorie. Depois,
a nossa interpretação somente enriquece a nossa fé. Entenderam a ideia? É muito importante isso para a gente trabalhar no andar certo com as divergências. Porque se alguém vem divergir aqui embaixo no nível dos fatos, achando que isso desqualifica o andar de cima, não levou em conta os saltos metafísicos, que todo mundo dá, todo mundo interpreta. Eu, Gustavo, só consigo interpretar a realidade com uma cosmovisão cristã, colocando toda a realidade debaixo do senhorio de Cristo. Um ateu, seja ele cientista ou não, só vai interpretar a realidade como se Deus não existisse. Acabei de ler já o pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Portanto, para terminar, se nós vemos a realidade como dois livros de um único autor, nós não podemos ignorar um deles. Olha que interessante. Você foi feito para ler os dois. Talvez você não foi feito para ser um cientista, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas a humanidade foi feita para ler as duas fontes de revelação. Você não tem o direito de ignorar um deles. Ah, não, essa verdade que a ciência me revela, essa eu não quero, porque essa eu prefiro não ler. Agora essa daqui eu leio. Não pode. Se Deus revela as suas verdades através dos dois livros, são verdades do próprio Deus. Então nós temos que aprender a ler os dois livros e respeitar as autoridades deles. Por isso que eu uso a minha última figura agora do jantar na mesa da cozinha. Esse não é o tipo de informação, de conteúdo, que você vai trabalhar teoricamente apenas com adolescentes, com jovens ou com qualquer outra pessoa. Você precisa trazer isso para o lugar mais íntimo da sua casa, do seu ser, que para mim é a mesa da cozinha. É lá que as discussões acontecem, que as pessoas estão desarmadas, que de fato as dúvidas aparecem. Então o contexto é muito importante. Encontrar um contexto adequado para que esse diálogo de fé e ciência seja construtivo é fundamental, porque senão ele parece agredir o nosso orgulho intelectual ou a nossa fraqueza espiritual. É muito fácil uma conversa dessa ser encerrada da seguinte forma: ah, não, meu irmão, você não tem capacidade de entender isso não, você não estudou ainda, você ainda está no colegial. Ou não, quando você fizer um doutorado em biologia, a gente conversa. Não dá para encerrar um assunto assim. Isso não é digno da mesa da cozinha. Do mesmo modo, você não pode tratar esse assunto do tipo, não, meu irmão, isso é fraqueza de fé. Não, você é muito novo na fé ainda. Come um quilinho de sal, entendeu? Espera mais uns anos aí, se fortalecer, depois esses assuntos se resolvem para você. Não pode tratar assim. A gente precisa de um ambiente adequado. Seja um ambiente, uma classe de escola dominical, onde a dúvida possa ser apresentada sem ser ridicularizada, sem ser o orgulho de quem fala cresça. Seja um ambiente propício e não hostil aos que duvidam. As nossas mesas de casa precisam instigar os nossos filhos a olhar para a realidade como uma realidade debaixo do senhorio de Cristo, mas que é multifacetada, que tem revelações que virão da investigação do mundo natural e que quando um cientista ateu descobre uma verdade do mundo natural, por mais que ele seja ateu, o crente dá glórias a Deus por isso, porque é uma verdade da criação de Deus sendo descoberta. E não precisa ser descoberto por um cientista crente para ser verdade de Deus. A mesma coisa do outro lado. A gente precisa mostrar também para os nossos filhos, para os nossos jovens, que o caminho que nos leva a uma fé regeneradora em Cristo é o Evangelho. Você pode morrer sem saber o que é Big Bang, você pode morrer sem entender nada de biologia molecular, você pode morrer sem saber nem o que é H2O da água, mas você não pode morrer sem conhecer a Cristo. Existe algo essencial para a nossa salvação. E a gente precisa entender o que é essencial e como tratar disso. Então, para terminar, por isso que eu disse que essa palestra podia ser chamada de um mergulho em família, é a família que está sentada na mesa da sala, da cozinha, querendo mergulhar nas profundezas da água fria do iceberg. Tudo isso que eu falei aqui hoje, para mim, é muito mais do que as polêmicas. Vocês viram que eu não falei nada de Big Bang nem teoria da evolução. Então, se para você fé e ciência se reduz a esses assuntos,
entenda que você só habitou até hoje na superfície. Existe coisa muito mais profunda. Para mim, essas imagens de hoje, do mandato cultural, da engrenagem, da chaleira, da tela, dos livros, tudo isso mostra pra gente que a gente tem muito mais coisa debaixo d'água. E esses são elementos a serem trabalhados com seus adolescentes para quê? Para que a base seja boa, frutífera. E aí, quando as questões surgirem naturalmente na transição para a vida universitária, elas encontrem alicerce. Elas encontrem consolo, do tipo, eu posso viver com uma dúvida nesse assunto, porque eu sei que essa é uma dúvida dentro da minha interpretação humana. Isso não desqualifica a veracidade de Deus nem o seu poder. Então eu espero ter ajudado vocês nesse pensamento do que é essencial através dessas 9 imagens. E para resumir, lições de casa aqui de folheto. Não alimente polêmicas. Fé e ciência não são inimigas. Há muito mais do que simples controvérsias. Portanto, mergulhe fundo e aproveite aí o mergulho. Segundo, existem limites e autoridades. Ciência e fé são limitadas aos seus próprios territórios. Não ignore a capacidade das duas revelarem verdades de Deus. E por último, ciência é coisa para cristão. É uma bênção de Deus para a humanidade. Deus revela verdades também através do mundo natural e o conhecimento científico enriquece a fé do crente. Ele não gera fé, ele não produz fé, mas ele enriquece a fé do crente. Esse é o moto da ABC2. A ABC2 trata desse tipo de assunto dessa forma. Nós não alimentamos polêmicas, nós trabalhamos muito mais na base, no cerne da questão, para que o diálogo possa acontecer no ambiente correto, que é a mesa da cozinha ou o palco bem adequado. Grandes são as obras do Senhor e dignas de estudo para quem as ama. Esse é o Salmo 111:2 e também é o moto da ABC2. E se você quiser conhecer mais da ABC2, tem muita coisa, um dia, talvez na outra semana eu te falo mais disso, mas já anota aí, nós teremos a nossa terceira conferência nacional, que foi adiada por conta da pandemia, finalmente vai acontecer em Curitiba. Mas se você quiser conhecer mais coisa até lá, procura aí no cristãosnaciencia.org.br, tem muito material pedagógico, tem vídeos, tem cursos, nós temos um curso EAD fantástico, tem curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC em Interação Fé e Ciência, tem vídeos, entrevistas, material didático, tem série de livros com o editor Ultimato, com a Vida Nova, com a Thomas Nelson, tem bastante coisa que você pode se beneficiar. E se você tem um jovem nerd, crente, talvez seja a melhor companhia para ele fortalecer a sua vocação nessa interação entre fé e ciência, tá bom? Paula, querida, fica aqui. Obrigado pela atenção de todos. Espero não ter esgotado. Terminei 21 horas cravado. Espero não ter esgotado a paciência de vocês e que vocês voltem aí para daqui a 2 semanas para a gente falar de coisas mais práticas. A minha intenção daqui a 2 semanas é tratar agora das nossas experiências no campo pessoal. Hoje foi uma teoria, né, no campo teórico, para dar embasamento. Agora, daqui a 2 semanas, eu quero falar o que a gente faz na prática, né, dar experiências até de conduta e postura para uma boa interação entre fé e ciência. Tá bom? Obrigado pela atenção, fico à disposição, Paula, como você quiser.